Aí tá fora. Tá não, saiu. Tá sim. Não, agora que... Já eu destravei. Peraí. Mas não apareceu o nome? Tá bom. E aí, E aí, conseguimos? como é que tá? Eu acho que agora tá legal. Tá legal aí? Acho que sim. Conseguimos Estão me vendo voltar? direito, me ouvindo direito? Agora sim, agora tá ótimo. Para mim tá ótimo aqui, você. Travou tudo, Ah, tudo. pronto. Né? Então, mas Então, sabe qual foi a coisa boa? Que você ganhou mais ah, tempo para poder conversar com o Paulo depois. pois é, Né? a Para live tá conversar já início com ele, agora né? aí. Agora a live ficou grandona. Então, aí, esse também é um dos problemas. A tecnologia é ótima também lá, mas como temos muita gente utilizando, sobrecarrega a rede. Com Né? Minha certeza. vários sistemas Mas diminuíram até essa conexão por causa disso. ó, inclusive, eu quero até falar uma coisa com você. Tinha um dos seguidores que estavam assistindo a nossa live agora. Para você ver, eu recebo, na mesma hora eu recebo mensagem. E aí eles mandaram uma mensagem para mim, acho que foi Tiago, não sei se ele já está aqui com a gente. Ele mandou uma mensagem aqui para mim, falando de uma decisão que teve em 2018 do STJ, de um cara que foi até uma pergunta que vocês fizeram na live, por isso que eu resolvi falar aqui, porque ele está na live também. Então, olha, Tereza, do Rio de Janeiro, beijo, Tê, aluna minha aí do Rio de Janeiro, portal, bacana. Então, ele teve uma decisão que foi um cara que ele estava respondendo por tráfico de drogas, na verdade não foi nem tráfico de drogas, eu não lembro o que foi que ele estava respondendo, foi alguma coisa que ele falou lá, e o STJ foi e decidiu que ele não poderia ficar preso preventivamente porque ele não tinha como pagar a fiança. E ele me lembrou bem, verdade, teve essa decisão do STJ, inclusive está sendo parâmetro para todo mundo, e foi exatamente o que eu falei da questão da fiança, quando o Nilson perguntou, né, ele perguntou se poderia ficar preso. Então, com base nessas decisões que eu disse anteriormente, ele pode não ficar preso, justamente por conta disso, porque você pode se basear, porque, inclusive, a ministra, ela disse que, embora não tivesse prova nos autos, na decisão dela, quando ela falou, ele não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, né, arbitrada, mesmo que fosse um salário mínimo, as particularidades do caso, ela analisando a complexidade do caso ali, indica que a falta de recursos realmente seria um fator que impediu a liberdade dele. Inclusive, na decisão dela, ele nem comprovou. Não teve nem comprovação. Então, é importante, por isso que eu fiz questão de voltar e falar isso aqui, porque eu achei interessante. Obrigada, Tiago, você que falou comigo para poder, né, eu poder explanar um pouquinho sobre isso. E aí, o que ela fez? Exatamente o que eu falei para vocês. Ela botou a fiança e botou que a fiança não pode substituir
assim, não pode ser substituída, né? Uma medida cautelar de fiança não pode, ou melhor, não pode subsistir nesse caso, alegando que ele não tem condições, porque ofende a sistemática constitucional. Foi como eu disse, viola a Constituição. E aí, o que ela diz? Que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros. E aí, ela, para concluir, ela disse, então, ela fez assim, na hora que ela decidiu pela liberdade dele, ela aplicou outras medidas cautelares diversas da prisão, que foi o que eu falei para vocês. Ela pediu que ele viesse comparecer periodicamente em juízo, ela pediu aí que ele se recolhesse para casa 10 horas da noite, não saísse do estado sem autorização, e por aí vai. Então, foi bom porque veio para respaldar aquilo que a gente falou no início da primeira live, né? Aqui, ó. Vê aqui também que ontem tivemos gente de Portugal, hoje também Kiele. Um abraço para Portugal também. Um abraço para a galera aí de Portugal, bacana, que bom. Aqui eu estou vendo algumas pessoas do Rio, tá entrando, tem uns que estão entrando, estou vendo galera de Brasília, tem gente de Piauí que já são seguidores meus, que me acompanham, eu estou vendo só falando comigo. A Tâmara também. Oi, Tâmara, que bom ter você aqui, advogada. Hoje foi minha aluna também, hoje já é advogada e dá show aí. Dá show. Bacana ter vocês aqui. Então, deixa eu fazer essa breve introdução para o pessoal entender. Eu pesquisei aqui. Diante desse cenário da pandemia, né, o governo tem adotado medidas para prevenir e também conter o coronavírus, como tratar as pessoas que tenham sido contaminadas. O artigo 3º da Lei 13.979/20, que foi editado em 6 de fevereiro, regulamentado pela Portaria 356, de 11 de março, do Ministério da Saúde, ela traz um rol de medidas a serem adotadas para o enfrentamento desse vírus, que assola o mundo, né, tem assolado aí. Sendo uma questão de emergência de saúde pública, como distanciamento social, isolamento e quarentena. O pessoal às vezes confunde. Distanciamento é o que nós estamos fazendo, cada um nas suas casas, mantendo distância das pessoas. Isolamento é quando você teve contato com alguém que estava infectado. Aí tem o período de isolamento. E quarentena é quando você já está infectado. Aí tem o processo de quarentena, aquele isolamento todo para a pessoa. Então... Não, ao contrário. Oi? Ao contrário, não? Não. Quarentena é a pessoa que está infectada. Isolamento é quem não teve contato. Juro para você que eu estava no isolamento achando que era a pessoa que está infectada tem que ficar isolada. E a quarentena seria para a pessoa que teve contato. É isso, a quarentena é um tipo de isolamento. O pessoal confunde muito. Vemos também mas é na bom televisão. Você falar isso. Eu gosto. É bom você falar, porque realmente o povo fica... Na TV mesmo falam, não, o governo adotou, teve isolamento social. Não é isolamento, é distanciamento social. Perfeito. É isso. É o isolamento, quando você manteve algum contato com alguém infectado, aí você fica em isolamento por 14 dias. Isso é o isolamento. E quarentena quando a pessoa já está infectada. Aí você tem que separar, aquele quarto separado lá, tem todas as medidas, mais precauções possíveis. E também realizando exames, dentre de outros. As pessoas que estão descumprindo as determinações do poder público, sejam por dolo, quer dizer, que tem uma intenção, ou culpa, que foi alguma imprudência, né, previsto no artigo 18 do Código Penal, fazendo festas, ou não se preocupando com medidas básicas. Estudei. Deixa eu só registrar aqui a presença da doutora Ruth, está aqui na nossa live, que é a juíza, ela é juíza substituta do Estado do Rio Grande do Norte, que está aqui com a gente, minha amiga querida, fez o webinário comigo agora à tarde. É um prazer tê-la por aqui. É um prazer. Vai lá. Então, essa questão do loucou previsto no artigo 18 do Código Penal, fazendo festas, ou então não se preocupando com medidas básicas de proteção, colocando pessoas, até do grupo de risco, em perigo, ou então, às vezes, nem relatando que foi contaminada e continuar circulando por condomínios, prédios, repartições. Ela recai sobre no que diz o artigo 268 da Constituição Federal, que é o infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, dá uma pena de 1 mês a 1 ano e multa. Artigo 268 do Código Penal. Do Código Penal. Você falou da Constituição. Então, vamos lá, vamos por parte. Isso é um crime que muita gente está falando sobre isso, né? Que é a confusão que está sendo, porque existe esse crime do 268, que é o chamado crime de infração,
que a gente fala de infração, que é uma infração, quando a gente fala infração penal, a gente fala tanto de crime quanto contravenção penal, que são as duas espécies que a gente tem de infração penal, porque eu tenho que lembrar que eu não estou falando totalmente para todo mundo do jurídico, né? Então, eu tenho um crime de infração de medida sanitária preventiva, o nome desse crime, que é o quê? Ele fala o seguinte, é quando você já tem uma determinação ali, que é uma determinação que já foi dada, uma determinação do poder público, que é um exemplo que a gente tem dessas determinações que já estão ocorrendo, e a pessoa vai e infringe uma determinação do poder público. Ela infringe aquela determinação. Pró, me dá um exemplo. Vou dar, eu falando no pró, né? É porque não tem jeito, já é o costume, né? De pró, me dá um exemplo. Um exemplo. Vamos imaginar que tem um show amanhã, e já teve a determinação, a gente já tem a determinação que não pode haver show, não pode haver aglomeração, né? Mas aí os organizadores vão e realizam aquele show. Pronto. Aquele organizador ali do show, daquele evento, ele está infringindo esta determinação. Então, a determinação do poder público que é infringida, a pessoa responde pelo artigo 268. E aí é o problema que eu acredito que é o que você está me perguntando aqui, que as autoridades estão falando. Né? Inclusive, eu tenho batido isso muito, porque todo mundo pergunta isso. Engraçado que todas as lives, quando a gente vai falar desse efeito pandemia, todas as lives perguntam isso, que é o seguinte, as autoridades têm falado das prisões, né? Eu posso ser presa por esse crime? Por esse artigo 268, por exemplo, infringir uma determinação dessa, eu estou em isolamento ou estou em quarentena, eu sei que eu tenho que ficar dentro da minha casa para não propagar o vírus para ninguém, e eu simplesmente saio infringindo essa determinação, eu posso responder por esse crime? Pode. Mas, prof, vem cá, este crime aí, eu vou preso por isso? Seria essa a pergunta, né, que você queria fazer praticamente, que eu Isso, entendi. além de não da pessoa tá contaminada isso aí, e além de ela estar contaminada, e também ela às vezes não relatar que está, e convive com o pessoal. Pronto, vamos lá. Então, a primeira situação é, ela está contaminada, ela, na verdade, nesse caso aqui, ou não, ela infringe uma determinação do poder público, ela pode incorrer nesse 268, que é esse artigo de infração aí sanitária, ok? Esse caso aqui, não se preocupem, porque não vai ser preso, mas pode ser conduzido à delegacia. Por que, professora, não vai ser preso? Porque é um crime que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. Quer dizer o quê? Que o crime de menor potencial ofensivo não cabe pena privativa de liberdade, pena de prisão. Cabe, no máximo, uma pena de multa. Então, o que você pode pagar ali, que você pode ser infringindo esse artigo, é pagar uma pena de multa. Isso é importante eu falar. Mas o que pode acontecer? Você escuta a autoridade falando, não sai à rua, senão pode ser preso, né? Você escuta, tem muitos prefeitos falando isso, muitos governadores falando isso. Então, você sai à rua, decretei quarentena sob pena de prisão. Perfeito, André. Olha o André aqui também, que é o advogado, que sempre está participando das minhas lives, foi meu aluno, advogado de sucesso hoje, André está aqui na live. Perfeito. O que pode acontecer? Eu acredito que isso eles estão falando para o leigo se assustar, ter medo, né, de sair à rua, de infringir uma determinação para poder não ser preso. Mas o que acontece? É só força de expressão. O que pode acontecer é o seguinte, no primeiro momento não existe prisão. O que existe é o encaminhamento da pessoa para essa pessoa lavrar o que André está falando aqui na live, o TCO, que é um termo circunstanciado, que o delegado faz isso na delegacia. Não existe a prisão em flagrante nesse primeiro momento aqui, não. Ele nem pode ser preso em flagrante. Ele pode ser conduzido até a delegacia para lavrar esse TCO, que é um termo circunstanciado. Lá é como se fosse assim, ele faz um resuminho, o delegado faz um resumo de tudo o que aconteceu e ele se compromete a comparecer no juizado especial criminal na data determinada ali. Então, agora, se esta pessoa não comparecer na data determinada ao juizado especial criminal, aí sim pode ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Aí poderia ter. Mas antes disso, não caberia essa prisão, não. Então, esse negócio do povo ficar falando que cabe prisão, não. E a outra pergunta que você me fez é outro crime, que é a questão do crime de omissão de notificação de doença, que é um crime que está previsto lá no artigo 269 do Código Penal, que é o seguinte, só que aqui não é qualquer pessoa, aqui é um médico. Esse crime é o médico que vai sofrer. O médico que ele sabe
A pessoa acabou de atestar coronavírus, ele precisa informar isso, inclusive ao próprio poder público, porque isso é uma questão de interesse público, e ele simplesmente não faz, porque a notificação é compulsória, é uma notificação obrigatória, e ele simplesmente não faz. Então, ele realizou um exame, ele sabe que o paciente está com a doença e por algum motivo ele não comunicou à autoridade competente para que tome as providências necessárias, até para manter o isolamento, a quarentena. Não, ele vai responder por essa omissão de notificação de doença. Então, são 3 situações que você me perguntou ao mesmo tempo. Eu já falei de 3 crimes. Então, o primeiro é o do 268, que eu falei. O segundo é esse, que só o médico pode responder. E o terceiro é justamente o que eu acho que as pessoas estão perguntando. Que é aqui, eu tenho até uma pergunta aqui, deixa eu ver. Prof, caso a pessoa que estiver com a doença e mesmo assim propositalmente contamina outras, o que caso alguém contaminado venha... Pronto, é isso que eu vou falar. Falecer, qual será o crime? Então, aí a gente tem um outro crime perfeito, Tâmara, que é o crime de periclitação da vida e saúde. Né? Ou melhor, são os crimes que a gente tem no rol de crimes de perigo. Como assim? É um crime que a gente chama de crime de perigo de contágio de moléstia grave, que está previsto lá no artigo 131, desculpa, do Código Penal. Porque o que é o perigo de contágio de moléstia grave? Porque, como eu estou falando com pessoas leigas, eu tenho que, assim, a maioria leiga que eu digo, leiga no jurídico, eu tenho que explicar o que é para as pessoas entenderem. É quando a pessoa ela tem a doença e ela tem a finalidade de transmitir aquela doença para outra pessoa determinada. Então, por exemplo, eu quero aqui, eu sei que eu estou com a doença, 1, 2, 3, isola, e eu quero transmitir para Fernando. Estou com raiva de Fernando e quero transmitir para ele. Então, eu vou, cuspo na minha mão, olha, cuspo na minha mão, passo na mão e, oi, Nando, e dou a mão para Fernando. Eu sei que isso aqui é um ato capaz de eu contaminar, de eu transmitir a doença para Fernando. E olha que interessante, só esse ato já é o crime do artigo 131. Já é o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Só isso. Eu não preciso ter transmitido a doença para Fernando. Só esse ato já é o crime, ok? Então, certo. Tem que tomar cuidado, mas tem... Não, fiquei meio coisa nessa pergunta. O médico recai sobre essa questão do crime, mas a pessoa que sabe que está, mas não relatou, tipo assim, ela mora no condomínio, ela está, já sabe que está com a doença, continua passeando por lá, por esse condomínio e não fala nada com o pessoal sobre isso. Ela não precisa falar isso para o condomínio. Agora, não precisa relatar? Não pode. É direito dela. É íntimo dela, ali. Agora, ela não pode ficar circulando. Se ela testou, mas caso ela circule, tem que estar lá. Aí, caso ela circule, ela está disseminando. Ela está num ato capaz de poder contaminar uma coletividade. Aí a gente vai para um crime contra a saúde pública. Aí ela pode incorrer no 268, porque ela está infringindo a determinação. Um ato capaz de propagar para a coletividade. Porque a diferença está nisso. Então, eu entendi agora a sua pergunta. A diferença está exatamente nisso. Esse 131, perigo de contágio de moléstia grave, é quando eu quero infectar uma pessoa, eu utilizo um ato com a finalidade de transmitir a uma pessoa determinada, a você. Eu quero uma pessoa determinada. Mas quando eu tenho um ato que é capaz de contaminar a coletividade, eu sabendo que eu estou doente, eu vou ali e tenho aquele ato capaz de contaminar a coletividade como outro, então a gente já incorre lá para o 268, que é justamente essa infração de você perder ali, de você não infringir, ou melhor, de você infringir uma determinação do poder público. Certo? Então, o crime seria isso, porque aí você já seria um crime doloso aí, né? Isso, é doloso. Os 2 crimes são crimes dolosos. Até porque esses 2 crimes não existe modalidade culposa para eles. Então, se por acaso a pessoa não sabe que está com a doença e ela sai para a rua sem saber que ela está doença e acaba propagando o vírus para outras pessoas culposamente, aquela que não tem a intenção, aí, neste caso aí, ela pode não responder por crime nenhum. Ela não está incorrendo em crime, mas isso é absurdo, não é absurdo, é porque o direito penal é aquilo que está na lei. Então, se a lei diz que só existe na modalidade dolosa, tem que ter a intenção. Se ela não tem a intenção da modalidade culposa, não tem crime. É o que a gente chama de fato atípico, tá bom? Então, também registrar aqui a presença do Dr. Potiguar Souza. Muito obrigado por estar aqui na nossa live. E para finalizar, Nando, a gente tem ainda aqui, que eu vi uma pergunta que alguém estava falando aqui sobre
a intenção de transmitir e a pessoa acabar morrendo por conta disso, se incorreria em um crime, né? Eu ouvi alguém perguntando isso, eu não vi quem foi, mas alguém perguntou se a minha intenção, de fato, é efetivamente transmitir, eu acabo transmitindo, ou se efetivamente é transmitir e acabar, né, com isso, a minha intenção é querer matar a pessoa e a pessoa morre. Qual crime que seria? Pronto, aqui, foi inúria. Ah, foi inúria, pronto. Então, se a minha intenção é transmitir e efetivamente eu transmito, olha a diferença agora. No 131, a minha intenção é transmitir, mas eu não transmito. Eu coloquei em risco, é um crime de perigo, eu coloquei em risco a sua vida. Sim, Núria, conheço, aluna da Unime, sim, beleza. Então, se eu tenho ali, eu transmito, eu tenho ali, ok? Eu não transmito, eu tenho um 131. Agora, se a minha intenção é transmitir e efetivamente transmito, eu vou responder por um crime de lesão corporal grave. Ô, gente, como assim um crime de lesão corporal grave? Porque eu deixei a pessoa em perigo de vida, né? Quem fala perigo de vida, mas é perigo de morte, perigo de morrer. Porque é uma doença que ela tem cura, mas ela tem um perigo a pessoa fica no perigo de morrer com ela, depender, porque não é todo organismo que vai se adequar perfeitamente aos pulmões, porque ele ataca diretamente, drasticamente os pulmões, e a gente não sabe, né, como que está o seu organismo para adquirir aquela doença, aquele vírus ali. Então, nesse caso, se eu transmito, eu posso responder por um crime de lesão corporal de natureza grave. E ainda temos outra situação. E aí, se por acaso vamos dizer que eu tenho a intenção de matar a pessoa. Ah, eu tô ali, como teve um cara que ele surtou. Ele deu a louca mesmo. Quando ele descobriu que ele estava com coronavírus, ele disse que ele ia morrer de qualquer jeito. E aí ele desesperou, chegou na casa dele, na mulher dele, e começou a abraçar, beijar à força. E ela pare. E ele falou assim, você vai pegar também. Apesar de que já estavam ali dentro, ele era bem capaz dela pegar. Mas ele surtou e começou a dizer que ela ia pegar. E cuspia na mão, e cuspia no chão. E fazia um monte de coisa. Tem gente que surta. E aí, o que acontece? Ele falou assim, eu morrendo, você vai morrer também. Então, foi a conversa dele. E aí, o que acontece? Nessa confusão, muita gente perguntou, prof, e aí, como é que ficaria? Gente, se ele transmitiu e a pessoa morrer, ele poderia ser responsabilizado, então, por um homicídio ou por uma tentativa de homicídio, um outro crime aí. Imagine que a vítima já tem um problema grave. A mulher dele, inclusive, já tinha problema grave. A mulher dele era portadora de HIV, só para vocês terem ideia. Então, tá no grupo de risco. E aí, ela já tinha a AIDS, né? E ele sabia disso. E ele queria transmitir para ela, e transmite, mesmo que ele não tivesse a intenção de matar. Mas ele simplesmente transmitiu a ela com a intenção mesmo e conseguiu transmitir, mas mesmo ele não tendo essa intenção, ele pode responder por uma tentativa de homicídio. Só para vocês terem ideia. Ela não morreu, mas ela poderia responder pela tentativa de homicídio. Tá bom? Gente, Então, eu posso até falar aqui, Nando, se vocês quiserem saber depois um pouco mais aprofundado, os alunos que estão aí, que eu tô vendo que tem muito aluno de direito aqui, quiserem saber um pouquinho mais aprofundado sobre isso, eu tenho uma live que eu fiz no meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal, só sobre o coronavírus. Então, vocês podem acessar lá depois e conseguir pegar isso mais aprofundado. Para finalizarmos aqui, a pergunta que eu faço para todo mundo, já que o quadro é Profissionais de Sucesso, então você, com tudo que você já realizou na vida e conquistou, se sente um profissional de sucesso? Olha, Nando, vou ser bem sincera, sinto sim. Bastante. Eu me sinto felizada e vitoriosa. Mas eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Não foi fácil chegar onde eu cheguei. Eu sempre tenho esse costume de dizer às pessoas, não foi fácil. Porque as pessoas veem a gente assim, já é professora, já está conhecida aí pelo Brasil, não sei o que e tal. Mas não sabe o que eu passei para chegar onde eu cheguei. Né? Ela é advogada, é professora, mas foram muitas lutas, foram muitos choros, foram muitas dificuldades, foram muitas necessidades. Você é meu amigo de infância e você acompanhou a minha luta desde muito tempo e você sabe disso. Né? Você viu quanto eu lutei para poder chegar onde eu cheguei. Sim. Então, hoje eu me sinto vitoriosa. Sim, a gente tem que se sentir vitoriosa com cada vitória que a gente alcance. Porque na vida nada é fácil. São tempestades em cima de tempestades. O importante é a gente conseguir ter firmeza e acreditar que a gente vai conseguir. Porque a partir do momento que você desacredita, você não consegue.
O vitorioso, eu sempre costumo dizer, a minha frase de sempre é aquele que não desiste nunca. Então você bate, mesmo que seja o mais difícil possível, você vai bater até conseguir. Então a resposta é essa. Eu me considero sim uma profissional de sucesso, quero alcançar outras coisas, mas confesso a você, se hoje, 1, 2, 3 isola, eu morresse, eu morreria feliz, porque eu conquistei aquilo que eu gostaria, que eu queria estar conquistando com o meu trabalho, fruto dos meus esforços, de tudo que eu já passei na vida, que um dia, né, quem sabe, muitos alunos perguntam isso, eu posso contar sobre a minha história para vocês vão ver que a minha história não é uma história bonita, não. É uma história, quer dizer, bonita que eu digo, de extrema dificuldade. De extrema dificuldade, eu sou uma menina que eu vim do interior, então eu vim do interior para tentar conseguir viver dentro de uma capital onde a gente tinha ali vários leões, né? Onde você viu quantas noites perdidas, né, Nando? Que eu conversava com ele muito. Nando sempre foi muito, sempre foi meu confidente. Então ele escutava entre choros, entre, né, de lágrimas, mas eu sempre estava ali, ó, firme e forte. Caía, levantava, caía, levantava. E é difícil, principalmente para uma pessoa que vem do interior, que não sabe nada, não sabe muita coisa, para você conseguir galgar um caminho e galgar um espaço. Assim, é como se você estivesse jogando mesmo na jaula dos leões. E é muita gente que, se você pensa que as pessoas estão ali lhe aplaudindo, não é todo mundo, não. São poucos os amigos, as pessoas que estão ali para te aplaudir. Muitos deles não conseguem ver o seu brilho. E muitas das pessoas, até mesmo quando a gente já cresceu, a gente já está ali conseguindo alcançar, as pessoas, infelizmente, a gente tem uma coisa chamada inveja, que acaba desnorteando o caminho das pessoas, e isso puxa para trás. Então, se espelhe nas pessoas, mas não queira ser a pessoa. Pode se espelhar para poder você ser igual a ela, ou até melhor que ela, mas sem precisar passar por cima de ninguém, com humildade, sem tirar o pé do chão, saber reconhecer de onde você veio. E eu vou dizer a você vai longe, tá? E ó, uma frase que eu deixo: se você quer, você pode, você consegue. Essa é a frase que eu uso na minha vida, é a frase que eu uso sempre. Tudo que eu quero, tudo que eu busco na minha vida, eu consigo. Não é de um dia para o outro, mas você galgando, persistindo, com esperança, você consegue tudo o que você quiser. Mas isso depende exclusivamente de você e do seu empenho. Com certeza. Grande guerreira, realmente acompanhei tudo isso daí e sei o quanto você batalhou para estar aí. Realmente, para mim, sim, foi meio que você fala assim, não acho não. Para mim, sim, você é uma profissional de muito sucesso. Te admiro muito. E tudo que você conseguiu conquistar na sua vida. Então, agradeço por sua participação aqui na nossa live. Obrigada. Foi muito engrandecedor, tirou várias dúvidas aqui do pessoal. Até fazer o convite, a gente até ver outros temas também lá, porque realmente não dá para ser só nesse pouco tempo, para fazermos uma outra live, até o pessoal vai gostar muito, falando sobre outros assuntos também lá, e vamos aqui conversando. Pronto, pode ficar tranquilo, a hora que me chamar, você sabe, quando você me perguntou, né? Você pode fazer, você tem um horário, você tem um tempo para fazer uma live comigo? Qual foi a resposta que eu te dei? Para os amigos, eu tenho todo o tempo do mundo. Os amigos, sim. Todo o tempo do mundo. Se eu não tenho tempo, eu arranjo. Mas eu tô aqui para você, a hora que você precisar de mim, tá bom? Tá bom, obrigado, Obrigada, Bela. gente. Um beijo no coração e continuem na live. Meus alunos que estão aí, que vai entrar agora outro advogado, que é um advogado show de bola aí. O Paulo, eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas eu já sei que é um advogado fantástico também da área constitucional. Então, aproveita aí para poder que ele vai entrar para poder falar com vocês e dar continuidade com o Fernando. Isso aí, continua aí na live. E, Bela, lembrando que amanhã, pessoal, temos outra live também com a parte musical. São cantoras líricas. Então, estamos tendo várias lives musicais por aí. Então, amanhã, às 19 horas, aqui. Liguem a questão da notificação também, para vocês estarem avisados disso. E outras lives também vão surgir. E outra coisa, se vocês quiserem seguir, terem mais conteúdos também, pode seguir meu Instagram, para quem já era aqui, né, que é o Prof. Isabela Leal, e tem o meu canal do Telegram, que eu vou explicando a advocacia criminal na prática. E tudo isso está no link no meu Stories. No meu Stories, lá no meu Instagram, vocês pegam isso, tá bom? Então, e tem o meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal, para quem quiser ficar por dentro do penal e do processo penal. Isso aí. Beijo, Bela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Então, tínhamos agora seguir aqui com mais um advogado de sucesso. Vou só conectar ele aqui. Tá aguardando agora só ele aceitar. Pessoal que tá indo na live, como é que tá a conexão? De Paulo. Acho que ele caiu aqui. Tentar chamar de novo. E aguardando só o Paulo conseguir conectar. Pessoal que está aí, estudantes de direito, vamos chamar os outros colegas. Gosto também dessa parte da área de constitucional, trabalhista. Fala, meu amigo. Tá me E ouvindo? aí, tudo beleza? Tá me ouvindo? Conseguindo ouvir direitinho? Tô sim, e você? Tudo ok. Que massa. Só a câmera, tenta botar a câmera, ver se investe a câmera. Eu tentei, mas não... Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que não vai ficar boa. Eu tentei fazer uma... Deixa eu ver aqui. Aí. Vai ficar mais ou menos aqui. Mas vamos lá. Isso, que senão tu fica de cabeça para baixo. Não, eu tava vendo aqui a de Isabela. E aí eu tava... Deixa eu ajeitar aqui. Mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui com o Paulo Costa. Ele chegou até a se formar em administração de empresas com habilitação em comércio exterior. Mas a veia foi puxado para a parte da advocacia. Ele é um advogado especializado em direito constitucional. Trabalha na área também trabalhista, administrativa. Então seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, meu amigo. Então vamos lá, me diga aí, o que te instigou realmente a cursar direito? Veja bem, eu sempre tive uma inclinação pelas humanidades, certo? Você disse que eu fiz administração, de fato eu fiz. Me formei, concluí o curso, né? Mas eu sempre gostei mais, não por influência de minha mãe, minha mãe é advogada, militante há 40 anos, mas não só por isso, porque ela mesma dizia assim, meu filho tem muitas dificuldades no direito, altos e baixos e tudo mais. Mas eu sempre achei muito bonita a profissão. E eu sempre gostei muito e respeitei muito o que é justo. Entendeu? Então, eu acho que a minha profissão de advogado não é somente um meio de vida, é também uma forma de ajudar o outro. Sabe? Então, eu tenho isso como missão de vida, não somente como profissão. Que massa. Me diz aí, como é que ficou essa relação com o cliente nesse distanciamento social que foi adotado pelos governadores e prefeitos? Como é que está essa relação com os seus clientes? Fernando, veja bem, o advogado hoje, ele precisa ser um usuário avançado das tecnologias de informação e comunicação, certo? Então, assim, eu já praticava isso com meus clientes. Tem cliente meu, por exemplo,
que só me conhece do Skype. Entendeu? Então, às vezes não tem uma demanda que tem uma audiência, por exemplo. Sabe? Então, o meu contato com o cliente era, via de regra, presencial, mas acontecia também já por Skype, por WhatsApp. Certo? Às vezes eu encontrava o cliente só na audiência também. Acontecia muito. Agora, nesse momento de isolamento, o contato é só via WhatsApp, via Skype, né? Mas, assim, só fez aumentar o volume. Mas isso já acontecia antes. E como é que podemos fazer essa relação da tecnologia, ela voltada especificamente para a área jurídica? Como é que é a questão dos processos? Olha só, como eu te disse, o advogado ele precisa, de fato, dominar as tecnologias. Hoje os processos são, via de regra, eletrônicos, os judiciais. Os administrativos estão paulatinamente sendo também eletrônicos. Então, assim, você tem certificado digital, assinatura digital, processo eletrônico. Então, assim, o advogado ele precisa dominar essas tecnologias. Ou então ele vai precisar de um apoio de alguém para fazer por ele, certo? Mas, assim, você tem que mexer no sistema, tem sistemas diferentes. O TJ tem 3 sistemas, PJE, SAGE e Projude, sabe? Então, assim, você tem que conhecer eles, saber o que instalar no seu computador, saber que recursos você vai precisar, saber quais são os requisitos mínimos da sua máquina para você poder rodar adequadamente esses programas. Então, como eu falei antes, o advogado, além de entender do riscado, ou seja, da área que ele atua, ele precisa também ser um usuário avançado em termos de computador e tecnologia de informação. Entendi. E assim, como é que ficaram tipo, as audiências, sessões virtuais com essa suspensão dos atendimentos presenciais? Está tendo algum problema? Como é que está sendo isso? As audiências não estão acontecendo, né? Está se ensaiando o retorno com videoconferência, certo? Eu vejo um grande problema aí com relação à produção de prova. Então, assim, eu acho inviável uma audiência de instrução, por exemplo, com oitiva de testemunha, eu acho complicado, certo? Mas tem se tentado isso. As audiências de conciliação, eu acho mais viável. Inclusive, o TRT tem um procedimento próprio para fazer as audiências. O advogado com poderes para transigir, se é para poder fazer acordo, ele, o colega e um conciliador, ele faz a audiência. Entendeu? Mas você envolver cliente, envolver testemunha, pessoas às vezes que têm dificuldade em ter computador, ter internet. A gente tem, mas nem todo mundo tem. Então a gente tem que se nivelar por baixo. A pessoa pode não ter, pode ter uma conexão ruim. Entendeu? Então, para levar justiça a essas pessoas, precisa, sabe, não pode ser tão rígido. Então, inclusive, o próprio CNJ se manifestou recentemente através de um pedido, após um pedido da OAB, que o próprio advogado, se ele tiver problemas com relação a requisitos técnicos, ele pode pedir o adiamento do ato. Então, assim, está muito incipiente, mas eu acho que é o futuro, certo? É claro que essas questões de não ter o acesso, tem que se criar uma alternativa. Só que nesse momento que exige o distanciamento social, não vai ter alternativa. É ficar em casa mesmo, enfim, e não tem solução. Mas deve ter um acúmulo depois, né, dessas audiências, porque como não está se fazendo agora, nem por videoconferência, acho que talvez futuramente, no pós-pandemia, pode gerar muita confusão, a questão do acúmulo de processos. Houve, inclusive, um aumento de demanda trabalhista, por exemplo. Mas, assim, as audiências elas vão ficar represadas, de fato. E é necessário que haja a audiência. No TJ daqui, nos juizados, tentou-se, por exemplo, não ter audiência. Se as partes manifestassem que não teriam provas a produzir ou que não haveria possibilidade de acordo, não teria audiência. Mas, assim, isso é uma controvérsia, enfim, tem questões constitucionais a se discutir, e isso aí, pelo menos a coordenação de juizados suspendeu e não está sendo assim. Temos aí, eu cheguei a citar na live com Isabela sobre a Lei 13.979. Ela, em seu inciso 1º, inciso 1, na verdade, prevê a possibilidade de isolamento
E no inciso 2, Sim, a de quarentena. Estabelece medidas sim, sanitárias para combater o coronavírus, prevê que a ausência ao trabalho, seja no serviço público, no privado, motivada pela quarentena ou pelo isolamento, ela deve ser considerada falta justificada. Ou seja, o trabalhador não pode sim, sofrer nenhum desconto no salário. Então, eu poderia sim. dizer, afirmar assim, que o empregador, caso ele venha a suspender as atividades ou fechar a empresa durante esse período, ele poderia descontar do salário do trabalhador, ou demitir, ou então colocar ele em férias coletivas? Como que seria isso? Veja bem, você está colocando duas questões diferentes aí. Isso, para fazer Com um a, pan- com relacionamento. a, com a pandemia, houve uma profusão de atos normativos, certo? Tanto lei ordinária quanto medidas provisórias. Tá? Então, assim, os tribunais ainda não se posicionaram sobre isso. Né? Todo dia tem uma live discutindo a respeito dessas questões, especialmente as trabalhistas. Certo? De fato, na lei, diz o seguinte, diz isso que você falou. Só que a gente não tem ainda casos práticos para saber como os tribunais estão interpretando. Porque, na verdade, a grande alteração na seara trabalhista ocorreu com a medida provisória 927. Certo? Então, todas essas. Porque o que foi que a medida provisória fez? Ela está, inclusive, no prazo agora de prorrogação. Ela, a partir da decretação, né, do estado de calamidade pública, permitiu, veja bem, que um acordo firmado entre empregador e empregado prevaleça sobre o que está previsto na norma posta e nas normas negociadas, acordos coletivos, por exemplo, certo? E convenções coletivas também. Só que aí, o que foi que essa medida provisória fez? Ela aumentou, ela descompensou mais ainda a balança, isso sem entrar na questão da reforma da CLT que aconteceu recentemente. Descompensou a reforma, descompensou a relação trabalhador-empregado, porque deu ao empregador uma série de possibilidades que o empregado não tem. Então, por isso, inclusive, que a medida provisória ela está sendo discutida em duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Porque, em tese, colocaria por terra toda a normatização protetiva do empregado. Você tem questões, por exemplo, de alterar o regime de trabalho de presencial para telepresencial, certo? E isso é uma imposição do empregador. Não seria um acordo. Seria o empregador comunicar ao empregado que seria dessa forma. Então você tem, por exemplo, antecipar as férias individuais, conceder férias coletivas, antecipar feriados, interromper as atividades da empresa, que foi o que você falou, e aí criar um sistema especial de banco de horas, certo? Também parcelar o pagamento do FGTS, sem multa e sem juros também. Então, assim, alguns dispositivos da medida provisória estão sendo discutidos hoje no Supremo, certo? Se não for convertido em lei, e então o julgamento deve ficar prejudicado, porque, enfim, vai perder a validade. Mas, assim, como é algo muito recente, muito novo, e tem uma infinidade de normas que estão passando a reger esses contratos de trabalho, a gente não tem um posicionamento ainda dos tribunais. Né? E nem a doutrina teve tempo ainda de se debruçar sobre a matéria, publicar livro, artigo, enfim. Então, todo dia tem uma live a respeito disso. Muita gente fica confusa aí. Muita gente perdeu seus empregos aí. Outros estão ainda com muito medo de perder o emprego. Ver essa questão dos patrões exigindo muitas coisas para eles também. Então, o pessoal está meio preocupado com isso, como é que vai ficar todo esse regime trabalhista. A questão também até das empregadas domésticas também. Oi? O argumento do legislador, né, ao fazer a medida provisória, é justamente garantir o emprego. Só que ao tentar garantir o emprego, e isso é uma visão minha, deu ao empregador muito e tirou muito do empregado. O empregado não tem a capacidade de negociar com o empregador. Entendeu? Ele é efetivamente a parte mais fraca. Então, assim, eu não estou falando que o empregador, um coitadinho, não é. Mas frente a uma empresa, ele é a parte mais fraca. Isso aí, não tem dúvida sobre isso, entendeu? Uhum. Temos também casos também falando sobre um trabalhador que ele está no grupo de risco. E o empregado, na verdade, está no grupo de risco.
e o empregador resolve manter a convocação dele para o trabalho. E que medidas esse trabalhador poderia tomar? Veja bem, depende do trabalhador, certo? Se for um trabalhador, por exemplo, que exerça uma atividade essencial, aí teria que se discutir se ele está no grupo de risco de fato, aí precisaria fazer uma avaliação, um laudo médico, etc. E tal. Em tese, o empregado que está no grupo de risco, ele tem que ser afastado das suas atividades, certo? Aí você tem, por exemplo, uma grávida, certo? Que trabalha em uma atividade insalubre, por exemplo, num hospital. Qual é a prática? Tem que ser afastado ela, certo? Ou mandando para casa para fazer um trabalho remoto, ou colocando em um outro setor. Isso tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas, certo? Então, assim, isso é possível e está acontecendo na prática. Agora, às vezes, o empregador convoca, certo? E a única solução para isso é uma reclamação trabalhista, se for contra uma empresa, tanto pública quanto privada, tem uma reclamação trabalhista, entendeu? Ou se for um outro tipo de relação, na justiça competente, entendeu? Mas se ele for convocado e for forçado aí, a única solução é o ajuizamento de uma demanda. A mesma coisa também corre sobre as secretárias do lar? Aí você tem secretárias do lar, você tem empregadas domésticas e você tem diaristas, certo? Da mesma forma, né? E aí, nesses casos especificamente, tem acontecido muito a negociação direta, né? Porque às vezes o patrão diz o seguinte: olha, eu posso até dispensar você, agora não posso te pagar, porque também minha renda diminuiu. Percebeu? É uma questão muito complexa, que é mais social do que trabalhista. Mas pode haver um acordo entre ambos. Pode, inclusive a medida provisória 927, ela prevê isso. Então pode haver um acordo, pode haver uma diminuição de salário, uma diminuição de dias da semana que vai ser trabalhado, enfim. Só não dá para você colocar, por exemplo, um trabalhador doméstico em teletrabalho, porque aí não tem como. Entendeu? Não entendi. Botar um trabalhador doméstico? Só não há possibilidade, por exemplo, de colocar um trabalhador doméstico para fazer teletrabalho. Isso não dá. Sim. Ninguém pode varrer a casa de alguém à distância, por exemplo. Entendeu? Mas nesses casos, que é de empregado e empregador doméstico, eu acho mais viável um acordo individual, sabe? Mas teria que ser firmado, como é que é registrado, cartório, como é que fazia isso? Ou só não, faz verbalmente? um acordo, faz por escrito, ambos assinam, não precisa registrar em cartório. Entendeu? Faz um acordo, certo? Digita, cada parte assina e pronto. Pode estipular um período, inclusive. Entendi. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se o pessoal falou alguma coisa aqui, mas não está chegando as perguntas direito para mim. Se passa, eu vejo por cá pelo computador. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou aqui sobre o empregado terceirizado. Da mesma forma. Se ele for do grupo de risco, ele precisa ser afastado. Entendeu? Da mesma forma. Dentro do grupo de risco. Sim. Agora aquela questão, se for uma atividade essencial, e se a pessoa puder ser remanejada, por exemplo, pode para fazer um trabalho administrativo, se afastar daquela área, enfim, isso é possível também. Agora, como eu te falei, existe uma discussão muito grande sobre isso, porque é muito recente a legislação, estamos passando por esse momento agora. Então, assim, a gente não tem posicionamento dos tribunais, a gente não tem, sabe? O que a gente tem é a norma posta. Mas os casos concretos e o entendimento dos tribunais a gente não tem ainda. Entendi. Certo? Essa questão da tecnologia toda, temos também sobre a questão da militância jurídica dos pós-processo judicial eletrônico. Quais seriam esses pontos positivos e negativos que eu teria? Olha só, o processo eletrônico, eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Pontos positivos, eu tenho a facilidade, certo, de poder acessá-los e trabalhar neles, porque eu posso fazer isso do escritório, posso fazer de casa, enfim, de onde eu estiver, certo? Você tem, por exemplo, a questão ambiental, você não tem papel, então já há uma economia de recursos também, certo? Agora, a questão com relação ao processo eletrônico é que
alguns sistemas que ainda estão em fase de aperfeiçoamento não estão muito bem. Por exemplo, o PJE do TJ é ruim, é péssimo, todo mundo se queixa. Já o PJE da Justiça do Trabalho, que começou em 2013, funciona muito bem. Entendeu? Então, assim, vai precisar de ajustes, a advocacia sugerindo melhorias, a magistratura também, enfim, os usuários do sistema, os servidores também, claro, certo? Para poder chegar a um serviço de excelência. Mas você tem sistemas que são bons, que funcionam plenamente, e outros nem tanto. Mas, de fato, para mim, é sim um avanço, e um avanço que não tem mais como voltar atrás. Certo? Isso é o futuro e vai ser assim. Antigamente você ia para a Justiça do Trabalho, para o fórum, às vezes com um carrinho com uma pilha de processo. Tá? Botava aquilo na mala do carro, levava aquilo, é um negócio horrível. Fora o processo antigo, eu tenho um processo antigo que, sabe, que era de papel, que já foi de outro advogado, inclusive o advogado faleceu, eu assumi o processo depois, só que esse processo foi para digitalização, um processo antigo, você pegava, começava a espirrar, era horrível. Então, eu só vejo vantagem. Eu acho que é uma via irremediável, certo? O processo ele vai ser eletrônico, sim. Agora, precisa ser aperfeiçoado em alguns pontos, em alguns tribunais, alguns sistemas. O TJ aqui a gente tem o ProJunt que funciona muito bem, o ESAG funciona muito bem. Agora, o PJE, de fato, é muito ruim. Entendeu? Mas entendi. Então, essa tecnologia toda vem trazendo só pontos para. A maioria são pontos positivos, realmente. Eliminando processos burocráticos. Seria isso? Não, o que ele faz é facilitar o acesso. Você tem, por exemplo, o processo ele funciona 24 horas por dia. Você não fica condicionado ao funcionamento do cartório, ao funcionamento do fórum, ao feriado. Entendeu? Ah, hoje é sábado, eu quero trabalhar no processo, eu quero ver o processo, consultar. Eu posso fazer isso. Antes não. Antes você tinha que ir ao cartório, sabe? Às vezes você encontrar 2, 3 colegas, esperar um servidor atender. Hoje todo mundo tem acesso ao processo. Sabe? Então você dá acesso às partes envolvidas, ao magistrado, ao servidor. O processo ele tende a ser mais sério por conta disso. Não é a nossa realidade, mas ele deveria, pelo menos, caminhar nesse sentido. Entendi. Então, está tendo a votação, acho, da nova reforma trabalhista, não é isso? Como é que você espera esse cenário, na verdade, o cenário que estamos passando agora, o que os trabalhadores estão passando, e o cenário seria o pós-pandêmico. Você acha como é que seria essa questão trabalhista no pós-pandemia, diante de tudo que a gente vem passando? Olha só, primeiro o que tem que se definir é a conversão da medida provisória 927 em lei. Certo? Se aquilo de fato alterar a legislação trabalhista, vai haver uma grande diferença, uma grande disparidade, certo? Entre empregador e empregado. Então, por isso que tem aspectos dela, pontos, artigos que estão sendo discutidos no Supremo. Certo? Então, assim, como a legislação é recente e ela pode não virar lei, ou ela pode ter a inconstitucionalidade declarada em alguns pontos, a gente não sabe. Então, assim, pode acontecer uma grande mudança, como já aconteceu, né, com a alteração em diversos dispositivos da CLT, que inclusive alguns deles também estão sendo discutidos no Supremo, a sua constitucionalidade. Então, eu não posso fazer uma previsão, certo? Mas eu vejo, por exemplo, que se a medida 927 ela foi incorporada de fato permanentemente ao nosso ordenamento, eu entendo que o STF deva se pronunciar a respeito da inconstitucionalidade. Porque, inclusive, algumas garantias de proteção que estão na Constituição e na norma coletiva, que é a CLT, para mim, estão sendo, sabe, violados. No mínimo, vai descer ladeira abaixo. Sabe? Como você explica essa violação assim dos direitos? Veja bem, a Constituição Federal ela traz direitos do trabalhador, direitos básicos. Certo? A CLT também. Certo? Quando você, por exemplo, diz que o empregador ele pode firmar um acordo com o empregado e ele pode também ter a iniciativa de fazer alterações unilaterais de contrato,
Isso você está dando muito poder para o empregador e dando quase nada ao empregado, ou melhor dizendo, nada ao empregado. Então há um desequilíbrio aí nessa relação. O contrato de trabalho é um contrato. Então, assim, as partes precisam ter mais ou menos a força equiparada. No caso do contrato de trabalho, dificilmente o empregado vai ter. Não vai haver uma paridade de armas, certo? O dono do dinheiro é que vai impor as regras. E nesse caso vai facilitar muito mais a imposição de regras, de normas, de como o empregador quer. E aí, assim, se o empregado quiser, ótimo, se não quiser, não é contratado. Entendeu? A grande questão é essa. É um desequilíbrio, aumentar o desequilíbrio na relação de emprego. Entendi. Então, assim como vem mudando essas relações, você citou até muitos casos que não pode se trabalhar tipo, em home office, como empregado doméstico, mas muitos trabalhos provavelmente vão se transformar em home office. Muita gente não vai estar lá mais presente na empresa. Então, essa mudança, como é que ficaria nas leis trabalhistas para o pessoal que agora vai trabalhar em casa, não vai mais ir para a empresa? Aí depende. Foi o que eu te falei. Depende de como vai se desenhar o cenário legislativo. Certo? Tem situações, por exemplo, que o empregador ele vai perceber que não há necessidade de viagens, por exemplo. Sabe? Ele pode fazer uma conferência, ele pode fazer uma chamada de vídeo com outros funcionários, enfim, do mesmo setor, ou que precisam discutir determinado assunto. Isso já está acontecendo. Então, às vezes um empregado ele faz viagens frequentes em outro país, em outro estado, e de repente, com o cenário atual, verificou-se que é plenamente possível fazer esse tipo de reunião sem ele ir se deslocar até outro estado, até outro país. Para a empresa vai ser melhor, porque vai reduzir seu custo com eventuais pagamentos de bônus ou diárias, enfim. E para o empregado que não queira se deslocar, vai permanecer onde mora, enfim, com sua família e tudo mais. Isso pode acabar alterando essas questões, entendeu? Mas com relação à prática, em relação ao que vai dizer a lei, de fato, objetivamente, a gente não sabe ainda, porque o terreno é meio nebuloso. Entendi, mas essa questão, como está trabalhando em casa, não está indo para a empresa, quer dizer, está tendo horas, mas redução em salário, impossível. Não pode fazer uma redução de salário? Não, aí é que está. Existe também essa discussão. Você pode fazer, como está no MP, você poderia fazer a redução de salário e a redução de jornada. Entendeu? Via um acordo individual. Então, assim, isso é possível. Na verdade, a MP ela deu uma multiplicidade de opções favorecendo o empregador. É bem verdade. Mas isso é possível. Porque, como a MP prevê que é possível esse acordo, inclusive, se com preponderância sobre as normas já instituídas e os acordos, as normas negociais, assim, pode acontecer. Mas vai ser cada caso é um caso, cada situação vai ser uma situação. Eu não posso generalizar isso e dizer, vai ser assim ou vai ser de outra forma. Vai depender do empregado, do empregador, ou tipo de negociação. E tipo, eu não sei se também cabe também na sua área. A questão, temos aí, acho que tem uma diminuição das festas, mas como estava ocorrendo o período de festas, tem promoters que divulgam as festas, aí tem essa relação com a empresa só de parte de divulgação. Assim Sim. como tem essas empresas de multinível, que tem os seus conselheiros, lá tem as etapas. Sim. Isso daí, eles não têm tido como uma relação de trabalho, mas estão recebendo por isso, pelo seu rendimento. Como é que seria isso na questão da justificativa até do recebimento do dinheiro e mantendo essa relação com a empresa? Depende da relação, certo? Então, assim, você pode ter uma relação de trabalho, uma relação de emprego, uma prestação de serviço. Então, assim, precisa saber qual de fato é a relação.